Estará o governo a esconder OVNIs que caíram na base da Força Aérea de Wright-Patterson em Dayton, Ohio? Diria que já recolhemos talvez dúzias de OVNIs que caíram. Existem documentos governamentais não confidenciais que provam que destroços de OVNIs foram secretamente transportados para a base. Há notícia de terem sido encontrados entre 14 a 16 cadáveres na nave. Pela primeira vez na televisão, histórias exclusivas dos bastidores do secretismo. Eu tinha acesso a informação governamental altamente secreta. Nunca contei esta história na televisão. Haverá uma conspiração para ocultar provas de OVNIs ao mais alto nível do governo americano? Ou não passa tudo de um mito? Se querem saber a verdade sobre os OVNIs, a base da Força Aérea de Wright-Patterson é onde devem ir. Junte-se a nós quando os UFO Files revelarem os factos por trás da lenda do Hangar 18. UFO Files, Hangar 18, o armazém de OVNIs. Julho de 1947. Roswell, Novo México. Os destroços de uma nave não identificada encontram-se espalhados por um campo com quase 1,5 km de comprimento e várias centenas de metros de largura. O exército americano envia caminhões cheios de soldados para o local. A missão deles é vedar e recolher tudo o que encontrarem no local do acidente. Inicialmente o exército chama OVNI à nave num comunicado à imprensa, mas rapidamente volta atrás no que disse e marca uma conferência de imprensa onde diz aos mídias que os destroços não passam de um balão meteorológico. Mas, segundo muitos investigadores de OVNIs, ao mesmo tempo que distraem a imprensa com alegados destroços falsos, os verdadeiros destroços e outros objetos recolhidos em Roswell ficam sob custódia militar. São secretamente transportados via aérea cerca de 2.400 km até uma base militar em Dayton, Ohio, chamada Camp Wright. Segundo a lenda dos OVNIs, o seu destino exato é um hangar nessa base. O Hangar 18. Sabemos que os destroços foram enviados para a base de Wright-Patterson por causa do testemunho de pessoas que estiveram envolvidas no envio e na recepção. Um documento do FBI não confidencial, datado de 8 de julho de 1947, a mesma semana do acidente de Roswell, também fornece uma ligação ao Camp Wright. O objeto encontrado assemelha-se a um balão meteorológico de elevada altitude com um refletor de radar, mas a conversa telefónica entre o FBI e o Camp Wright não refletiu a crença. Acreditavam ser um disco voador que foi transportado para o Camp Wright num avião especial a fim de ser examinado. Pouco tempo depois dos destroços de Roswell terem chegado, a classe de 1947 do Centro de Treinos de Pilotos Militares de Elite, a prestigiada Faculdade de Combate Aéreo, é enviada para o Camp Wright para investigar. Um dos oficiais no local é um herói da Segunda Guerra Mundial, um piloto de bombardeiros cuja reputação lhe mereceu a alcunha de Black Mac. Mas nada prepararia Marion Magruder e os seus colegas para o que testemunhariam no Camp Wright. Mudaria as suas vidas para sempre. Ele viu metal muito flexível que podíamos amascar com a mão e que depois voltava à sua forma original. Além disso, era muito leve, mas podíamos rasgá-lo. Ele viu parte dos destroços do que antes era uma nave extraterrestre. Viu cadáveres e viu também um ser vivo. Disse que parecia uma criança. Era muito magro, tinha uma cabeça grande, braços compridos e 4 dedos. O meu pai costumava dizer que o tínhamos matado. De certeza que não o fizemos de propósito, mas eles estavam a fazer experiências e, como é óbvio, não sabiam como manter esse ser vivo. O ser acabou por morrer. E o meu pai costumava dizer que o tínhamos matado. Segundo o seu filho Mark, o tenente-coronel Magruder e os seus colegas tiveram que jurar guardar segredo sob a ameaça de serem submetidos ao tribunal marcial.
Por causa disso, ele guardou o segredo durante 50 anos, não o revelando nem à própria família. Porém, em 1997, com a saúde a piorar, Black Mac começou a abrir-se com quem lhe era mais próximo. Perguntei, pai, vai finalmente contar-nos o que sabe? Foi então que ele disse que era um segredo muito pesado saber que não éramos só nós que habitávamos esta terra e não poder contar a ninguém. Eu nunca contei esta história na televisão e é-me difícil fazê-lo agora porque quero que o legado do meu pai seja tão digno como a sua vida. É-me muito importante contar-vos a verdade como ele a sabia. Ele sentiu a necessidade de contar aos filhos que não estávamos sozinhos. A história de Black Mac Magruder não é única. Na verdade, durante mais de meio século surgiram várias histórias semelhantes sobre destroços de OVNIs, cadáveres de extraterrestres, câmaras criogénicas subterrâneas secretas e um misterioso hangar na base. O Camp Wright cresceria e o seu nome seria mudado para Base da Força Aérea de Wright-Patterson. Mas as dúvidas sobre a base e o seu lendário Hangar 18 permaneceriam. O Hangar 18 foi sempre um mistério na base da Força Aérea de Wright-Patterson. Se queremos saber a verdade sobre os OVNIs, sobre a nave, os destroços e talvez os registros, a base da Força Aérea de Wright-Patterson é o lugar onde ir. Se essas alegações forem verdadeiras, a base da Força Aérea de Wright-Patterson, uma das maiores e mais importantes bases do exército americano, pode ser o centro de recolha de OVNIs e dos seus objetos. Todas as minhas fontes dizem que foi enviado para aqui e as pessoas que trabalhavam na base disseram que a nave esteve aqui. Foram levados para a base partes da nave, secções inteiras da nave e cadáveres. Aliás, era frequente chegarem cadáveres de um variado número de despenhamentos depois do de Roswell. Não só foram alegadamente enviados para a base os destroços de vários OVNIs que caíram, como também, a partir do final dos anos 40 até ao final dos anos 60, todos os relatórios respeitantes à investigação oficial de OVNIs foram realizados em Wright-Patterson, no âmbito do chamado Projeto Livro Azul. Wright-Patterson tornou-se uma das bases mais faladas na esfera dos OVNIs. Porém, a descrição da base por parte da Força Aérea é completamente diferente. O que faz com que a base de Wright-Patterson seja a única é o facto de estarmos totalmente concentrados no futuro. Como vai ser o futuro da Força Aérea? Que tipo de aviões teremos? Que tipo de armas serão utilizadas nesses aviões? Que tipo de tecnologia teremos no cockpit? Temos aqui o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea. Compramos todos os aviões da Força Aérea Americana através dos nossos escritórios aqui. Somos responsáveis por todos os voos de teste e toda a ciência e tecnologia. Somos também responsáveis por toda a informação secreta a nível aéreo e espacial. Alguma da pesquisa feita em termos tecnológicos poderá ser confidencial porque estamos a tentar proteger a tecnologia que desenvolvemos de forma a fornecermos aos nossos soldados e pilotos a melhor vantagem possível. Até ao princípio dos anos 90, grande parte do trabalho científico avançado era feito pela Divisão de Tecnologia Estrangeira, ou DTE, que muitos investigadores acreditam ser o segredo para compreender o papel de Wright-Patterson na história dos OVNIs. A Divisão de Tecnologia Estrangeira era a unidade da Força Aérea responsável pela informação confidencial, científica e técnica quando aplicada ao ar, espaço e capacidade míssil, sobretudo a nível da União Soviética. Existia para evitar surpresas a nível tecnológico. Eram especialistas no equipamento dos maus. Wright-Patterson tem um historial de copiar o equipamento russo e alemão e de depois fazer engenharia reversa. Por que não fariam o mesmo com a tecnologia extraterrestre?
Não tenho qualquer dúvida de que é isso que estão a fazer. – 25 de março de 1948. Azteca, Novo México. O que começa por ser um dia normal para trabalhadores de uma companhia petrolífera transforma-se num encontro com o desconhecido. Ao aproximarem-se da orla ocidental da mesa, um grande objeto prateado chama-lhes a atenção. Quando os trabalhadores da companhia petrolífera chegaram à mesa, havia um disco voador com cerca de 3 metros de diâmetro. Como a nave foi encontrada intacta, parecia tratar-se mais de uma aterragem do que de um despenhamento. As testemunhas com quem falei, tanto Ken Farley como Doug Nolan, que eram rapazes jovens na altura, não quiseram entrar na nave. Bill Ferguson, o capataz, um senhor mais velho, mandou os trabalhadores afastarem-se da nave. À exceção de uma vigia partida, não havia sinal de outros danos. Doug Nolan disse-me ter visto através da vigia 2 corpos caídos para a frente. Algumas horas depois começaram a chegar caminhões, alegadamente de Camp Hale, no Colorado. Parecia que o governo americano estava face a mais um incidente com OVNIs. Tendo aprendido com os seus erros em Roswell, o exército assumiu rapidamente o controle da situação. 9 meses antes, Roswell tinha corrido mal devido a toda a publicidade nas primeiras páginas dos jornais nacionais. Acho que o exército aperfeiçoou a sua capacidade de intervir e recolher um OVNI caído. O secretismo teve início logo após a chegada do exército ao local. Afastaram os civis e relembraram-lhes o dever patriótico para com os Estados Unidos, obrigando-os a jurar guardar segredo. Há 58 anos, quando nos pediam para proteger a segurança nacional, fazíamos-lo porque respeitávamos e confiávamos no governo. O exército queria essa nave imediatamente e faria o que fosse preciso para a tirar de lá. Segundo testemunhas, o exército retirou da nave entre 14 a 16 cadáveres de extraterrestres bastante queimados. Alegadamente, a equipa de recolha levou tanto a nave como os cadáveres de extraterrestres para um esconderijo local, longe dos mídia. Levaram-na para a base militar mais próxima, onde poderiam controlar o acesso a ela até ser enviada para um local adequado, dependendo do que quisessem fazer com ela. Mais uma vez, Wright-Patterson voltaria a ser o eventual armazém. Devido ao número de cadáveres de extraterrestres em Azteca, esta é considerada uma das mais importantes recolhas de OVNIs até à data. Porém, os investigadores de OVNIs dizem que há muitos outros casos associados ao Camp Wright. Outubro de 1947, Paradise Valley, no Arizona. Maio de 1953, Kingman, no Arizona. Junho de 1953, Laredo, no Texas. E 5 de dezembro de 1965, Kecksburg, na Pensilvânia. São apenas algumas das alegadas recolhas de OVNIs só nos Estados Unidos. Independentemente do local onde um OVNI cai, parece que todos os caminhos vão dar a Wright-Patterson e ao Hangar 18. Wright-Patterson era uma espécie de cemitério para algumas destas coisas. Provavelmente armazenava-as até haver tecnologia capaz de as analisar melhor. Mas apesar dos inúmeros livros e do interesse público nos OVNIs, não houve qualquer confirmação oficial sobre naves alienígenas no Hangar 18. Por fim, as atenções desviaram-se de Wright-Patterson. Porém, esse interesse renasceu em 1978, quando o investigador de OVNIs Leonard Stringfield deu um discurso no Mutual UFO Network, ou simpósio MUFON, que coincidentemente decorreu em Dayton, no Ohio, a cidade da base de Wright-Patterson. Len estava a fazer coisas nessa área que nunca ninguém tinha feito. Ele conseguiu juntar um número de pessoas que lhe forneciam informação confidencial
Contavam-lhe coisas que tinham visto e feito. Não era só uma pessoa, mas todo um grupo com quem ele desenvolveu uma confiança. As pessoas sabiam que podiam confiar nele, que ele não as denunciaria e que lhes podiam dar a informação para ele a ligar a outros dados e determinar o que era ou não verdade. Stringfield escreveu vários livros sobre OVNIs caídos e as suas recolhas. Devido ao secretismo envolvido, muitas das suas fontes pediram o anonimato com medo de perder os seus cargos governamentais altamente secretos. Uma das histórias de destroços armazenados no hangar 18 em Wright-Patterson era a de um piloto da Marinha identificado apenas como PJ, que, juntamente com outros, entrou acidentalmente no hangar de acesso restrito. Durante uns breves 30 segundos, viram um objeto em forma de disco de cor metálica, com 5 metros de largura e cerca de 3 metros de profundidade. Não posso confirmar mais nada senão a presença desse objeto no local. Segundo a investigação de Stringfield, eles foram confrontados pelos guardas e rapidamente escoltados para fora do hangar. Uma vez lá fora, chegamos à conclusão de que os Estados Unidos desenvolveram ou sempre tiveram OVNIs ao seu serviço. À medida que estas histórias foram surgindo, apareceram outras testemunhas. O investigador de OVNIs e inspetor da polícia de Aberdeen, Washington, James Clarkson, localizou June Crane, uma antiga funcionária de Wright-Patterson na era de Roswell. Em 1997, ela concordou em dar-lhe uma entrevista a áudio e Clarkson consentiu que o canal História emitisse essa entrevista na televisão pela primeira vez. A história de Crane data do princípio dos anos 50. Segundo os documentos que ela forneceu a Clarkson, Crane era secretária e tinha acesso a informação altamente secreta. Uma tarde, um tenente surpreendeu-a com um pedaço de metal invulgar. He threw it on my desk, and he says, "June, you're a good wrecker. Tear that thing apart. Break that up." And I took it, and I bent it, and I twisted it, and I laid it back down, and it got right back the same shape. So it's fairly thick, but it doesn't weigh anything. But it had no weight at all. It was like a feather. I says, "Well, what is it?" And he says, "Piece of a spaceship." He said, "I just come back from New Mexico, and I brought it with me." Estávamos no princípio dos anos 50. A base da Força Aérea de Wright-Patterson estava no centro do belicismo de alta tecnologia americano e da mais sofisticada tecnologia da Força Aérea. Albergava também o programa do governo de recolha de destroços de naves caídas. Programa esse que, segundo esses documentos não confidenciais, se destinava a recolher para examinação non-US space objects, or objects of unknown origin. It was codenamed Project Moondust. Os objetos recolhidos no âmbito desse projeto eram depois enviados para a Divisão de Tecnologia Estrangeira em Wright-Patterson. Na realidade, o projeto Poeira Lunar tinha a ver com a recolha de material espacial caído do céu. Things that would be falling out of the sky. Quando caía um satélite soviético ou quando um pedaço de um míssil soviético ou um veículo de lançamento espacial aterrava numa área a que tínhamos acesso, era importante recolher o máximo de material que conseguíssemos para podermos estudar a sua composição técnica, a sua estrutura, as componentes e por aí em diante. Não era raro exemplos de tecnologia espacial e de mísseis estrangeiras serem levados para Wright-Patterson, inclusive fragmentos, se só isso tivesse sido localizado. A situação é a mesma. Eis um veículo aéreo desconhecido que cai. Vamos afastar as pessoas, vamos recolher nós os destroços e vamos mentir sobre isso para que ninguém saiba o que fizemos. É a prática comum e não interessa se estamos a falar de aviões ou de OVNIs. Uma funcionária de Wright-Patterson que pode ter tido acesso à informação sobre estas recolhas é a secretária June Crane.
Segundo Crane, o seu acesso não restrito permitiu-lhe ver informação altamente secreta, incluindo pastas confidenciais de recolhas de OVNIs caídos. Em 1997, Crane contou ao investigador de OVNIs James Clarkson a sua história sobre OVNIs caídos. Pela primeira vez na televisão, o canal História vai transmitir essa entrevista. There was 3 times that I'm aware of. I won't vouch for the 4th one because I wouldn't. Are these 3 crashes that you heard about while you worked at Wright-Patterson? Well, one was the Roswell, and then there was 2 other ones. So as of 1952, they knew about 3 crashes Right. of vehicles that were probably extraterrestrial. Right. And then the one where they brought the 2 men into Wright-Patterson Air Force Base and put them in the icebox. I didn't see it because nobody was allowed to see it. Okay, when 2 little men... He called them little green men. Then he described them as a greenish blue. And they were 4 foot tall, and they were dead. And we're talking about non-humans. The non-humans, right. Segundo Clarkson, Crane manteve o silêncio durante 45 anos. Na altura, tinha sido obrigada a assinar um acordo de confidencialidade e a pena para a sua violação era uma multa de $10 mil. Mas em 1997, Crane mudou de ideias. No e-mail de Clarkson para os UFO Files, ele explica que June lhe disse: I'm 72 years old. What are they going to do? Shoot me or put me in prison? I think I can handle either one. June morreu em 1998, mas o seu testemunho corroborou a presença de cadáveres de extraterrestres em Wright-Patterson. Segundo muitos nomes da investigação de OVNIs, como ela, há mais pessoas. Falei com uma série de pessoas e entrevistei algumas delas que confirmaram a existência de cadáveres na base da Força Aérea de Wright-Patterson, incluindo cadáveres recolhidos em Roswell. E não se esqueçam, Wright-Patterson tinha a capacidade de fornecer armazenagem a baixas temperaturas para espécimes biológicos. Tinha um laboratório antropoide com macacos, e isso também é uma ótima forma de encobrir extraterrestres. Também podemos encontrar mais histórias de extraterrestres em Wright-Patterson nos artigos de Leonard Stringfield, o perito em OVNIs especializado na recuperação de destroços de naves. A maioria das testemunhas oculares de Stringfield preferiu manter o anonimato ou simplesmente dar as suas iniciais. Uma delas, um ex-oficial dos Serviços Secretos da Marinha, alega ter estado presente quando chegaram cadáveres de extraterrestres em 1953. Vi os cadáveres em Wright-Patterson. Eu estava no lugar certo, à hora certa, quando os contentores chegaram à noite de DC-7. Stringfield também entrevistou um oficial do Exército anónimo que alegou ter testemunhado outro grupo de 4 cadáveres extraterrestres levados para Wright-Patterson em 1957. Segundo o general, os 4 cadáveres com cerca de 1,65 m foram enviados para a base da Força Aérea de Wright-Patterson, onde os vimos numa morgue com congelação, mantidos a cerca de 50 graus negativos para preservação. Apesar da paixão de Stringfield pelo assunto, muitos especialistas em OVNIs sentiram-se frustrados pela relutância em revelar a identidade das suas fontes, de forma a obterem uma confirmação adicional. A comunidade dos OVNIs estava muito interessada, claro. Qualquer indício de um despenhamento capta sempre a atenção de todos. Mas o facto de ele não revelar as suas fontes incomodou muita gente, porque queriam confirmar eles mesmos esses factos, e com razão. Por que não? Já tentei dizer às pessoas que lhe deviam dar crédito por vir a público e por recolher essas provas, mas não podemos acreditar em tudo o que ele diz a 100% porque é necessário verificação e confirmação. E foram muito poucas as vezes que Lane fez isso. Mas nem todas as testemunhas pediram o anonimato. O respeitado investigador de OVNIs, Ted Phillips, contou a Stringfield que lhe tinha sido dado acesso a várias fotografias altamente secretas que mostravam alguns dos cadáveres de extraterrestres alegadamente guardados em Wright-Patterson. As mãos tinham uns dedos longos e finos, com uma espécie de membrana entre eles. Nunca tinha visto nada assim.
E não sei porquê mencionei o Al Lam. Ele ficou entusiasmado porque tinha visto a mesma coisa. Não sei qual é a origem das fotografias, mas confio na fonte. Independentemente de Stringfield ter entrevistado variadas testemunhas, as descrições dos extraterrestres guardados no hangar 18 eram todas semelhantes. No geral, o testemunho dado sobre os cadáveres é bastante consistente. Homens pequenos, cabeças grandes, braços relativamente compridos, a parte superior do braço mais curta do que a parte inferior. Ou seja, o contrário do que acontece connosco. 4 dedos compridos e finos dariam bons violinistas, segundo uma das testemunhas. A boca era um corte na horizontal, não eram visíveis dentes, não havia um nariz propriamente dito, as orelhas eram 2 buracos e os olhos eram demasiado grandes em relação ao corpo. Homens pequenos, homens baixinhos, homenzinhos cinzentos e não verdes. Cinzentos. Ouvi dizer que houve extraterrestres que foram mantidos vivos durante algum tempo, talvez durante anos após o acidente em Roswell, que de certeza devem ter sido submetidos a inúmeros testes. Se encontrássemos o corpo de um ocupante de uma nave que caiu, logicamente que iríamos realizar uma autópsia e tentar averiguar as diferenças de fisiologia em relação aos humanos, as diferenças de ADN e outras investigações bastante desenvolvidas. Juntem a isso a análise dos resultados de testes efetuados a extraterrestres vivos e teremos um projeto de investigação biológica muito emocionante. Existem indícios de uma câmara subterrânea secreta onde estarão guardados esses cadáveres de extraterrestres. O segredo mais bem guardado foi a enorme rede de criogenia necessária à manutenção e preservação desses cadáveres. A base da Força Aérea de Wright-Patterson é um vasto complexo militar. Oficialmente, emprega 22 mil homens e mulheres. E alberga o 88º Esquadrão, o Centro Nacional de Serviços Secretos Aéreos e Espaciais e o Comando Material da Força Aérea. Porém, desde a alegada queda de um OVNI em Roswell, no Novo México, em 1947, correm boatos que ligam a base ao armazenamento e estudo de destroços de OVNIs caídos e até de cadáveres de extraterrestres. O Exército diz que nada disto é verdade. Mas quem estudou o assunto diz que Wright-Patterson é suficientemente grande e seguro para guardar inúmeros segredos. Passei 22 anos no Exército, dos quais 6 foram passados na base da Força Aérea de Wright-Patterson. Robert Collins, autor e capitão reformado da Força Aérea, diz que foi analista de pesquisa na Divisão de Tecnologia Estrangeira, a DTE, a unidade mais associada ao estudo de OVNIs na base. A sua função oficial era analisar tecnologia soviética. Mas Collins também passou anos a investigar a ligação entre OVNIs e Wright-Patterson. No seu livro Exempt from Disclosure, Collins afirma que o mistério do Hangar 18 pode residir na vasta infraestrutura subterrânea, escondida dos olhos de quem frequenta a base. A razão para não querermos usar hangares e sim câmaras subterrâneas prende-se a querermos manter determinadas coisas a temperaturas criogénicas, mantê-las frias e secretas, e as câmaras subterrâneas são o lugar ideal para isso. Temos muitas provas que corroboram a existência dessas câmaras. A estrutura subterrânea é imensa, enorme, com túneis compridos a ligar as diversas câmaras. Existem umas 4 câmaras com cerca de 30 metros quadrados. Descobrimos que essas câmaras existiam, mas a questão era o que estava dentro delas.
Estou convencido de que os destroços recolhidos em Roswell e em outros locais onde caíram OVNIs foram guardados nessas câmaras. Há muito que os investigadores de OVNIs ouvem relatos da existência de tal rede subterrânea na base, mas o trabalho de Collins pode fornecer uma visão mais específica desses túneis. Uma visão que ajuda a criar um plano do que poderá existir na base. Segundo a sua investigação, existe um edifício 18 e não um hangar 18. A estrutura que ele encontrou, correspondente à descrição, é o edifício vizinho, o número 23, que, segundo Collins, era anteriormente conhecido como o hangar 23. Tanto quanto sei, no princípio dos anos 50, algures entre 1951 e 1953, foi levado para lá um OVNI. O chão do hangar 23 foi removido. Essa nave foi colocada na cave desse hangar e depois voltaram a colocar o chão por cima. Havia também uma câmara no edifício 18F, com um túnel que foi construído até o hangar 23. Embora seja possível que o edifício 23 tenha sido o lendário hangar 18, a maioria dos investigadores continua a concentrar-se na importância dos túneis subterrâneos. A base da Força Aérea de Wright-Patterson está minada de instalações subterrâneas. Esses fossos foram escavados com várias configurações e eram suficientemente profundos para, no caso de serem cobertos, constituírem um laboratório isolado para o exame de artefactos alienígenas recolhidos noutros locais. Ao entrevistar vários oficiais da Força Aérea com acesso às câmaras subterrâneas secretas, Collins conseguiu confirmar muitos dos rumores. O segredo mais bem guardado era a enorme rede criogénica necessária para preservar os cadáveres, que, pelo que sei, era bastante extensa. Havia enormes tubos de armazenagem criogénica, onde esses alegados extraterrestres baixinhos eram guardados sob temperaturas criogénicas. Pode ser impossível confirmar o que realmente existe no subsolo da base de Wright-Patterson. A Força Aérea opera sob uma segurança apertadíssima, mantendo secreto o acesso à base e às suas câmaras de quase toda a gente, incluindo do seu próprio pessoal. O secretismo vai até ao topo da cadeia hierárquica. Tanto quanto sei, é o mais alto nível de confidencialidade que existe no governo dos Estados Unidos. Um memorando anteriormente confidencial datado dos meados de julho de 1947 aborda o imenso interesse do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, num OVNI recolhido e a sua frustração por não lhe darem informação. Insistimos no acesso sem restrições aos OVNIs encontrados. O Exército recolheu e não nos deixou efetuar um exame rápido. O memorando foi escrito apenas dias depois dos destroços encontrados em Roswell, no Novo México, terem sido levados para o Camp Wright. Se o próprio J. Edgar Hoover não tinha acesso ao conteúdo do hangar 18, até onde é que o secretismo iria na cadeia hierárquica? Em 1994, numa entrevista a Larry King na TNT, o senador Barry Goldwater descreveu sua tentativa de visitar o hangar 18. Acho que se entrássemos em determinados sítios da base de Wright-Patterson, descobriríamos o que a Força Aérea e o Governo sabem sobre OVNIs. Há relatos da aterragem de uma nave espacial, mas foi tudo mantido em segredo. Liguei a Curtis Lame e disse: General, sei que temos uma sala na base Wright-Patterson onde guardamos todas as coisas secretas. Posso lá ir? Nunca tinha visto o General Lame ficar zangado, mas ele ficou furioso comigo. Mandou-me para a rua e disse-me para nunca mais lhe fazer essa pergunta. Não sabemos exatamente o que havia lá, se eram só documentos e espécimes ou destroços. Ninguém sabe. Mas a história data da época de Goldwater e acho que não há dúvidas de que é uma história verídica. São diagramas outrora confidenciais, esboços de uma nave que parece ser um OVNI. Surgiram várias histórias não confirmadas sobre o desenvolvimento de veículos em forma de disco na base da Força Aérea de Wright-Patterson.
Estes documentos, não confidenciais de 1955, revelam que o Centro de Informações Técnicas Aéreas na base de Wright-Patterson tinha, de facto, iniciado o desenvolvimento de uma nave em forma de disco chamado Projeto Inseto Prateado. Era uma nave aérea circular com cerca de 12 metros de diâmetro, tripulado por um piloto e capaz de descolar verticalmente a cerca de 3.200 km/h. Há testemunhas que juram que a nave chegou a voar, mas a maioria dos relatos afirma que o projeto Inseto Prateado não se concretizou. No entanto, esse projeto não foi o único exemplo do interesse do Exército em naves em forma de disco. 11 anos mais tarde, um ex-piloto que estava a passear pelos hangares de Wright-Patterson durante uma reunião do seu antigo esquadrão, os Tigres Voadores, disse ter visto acidentalmente uma nave semelhante. O Sr. Warren Batts, que era bastante curioso na altura, estava a passear por esses diferentes hangares. Quando chegou ao hangar 4, na área E, decidiu entrar. Os guardas nas instalações não o viram inicialmente. Ele aproximou-se para observar o trem de aterragem principal e foi então que um guarda o interceptou. Depois de lhe perguntar quem era, informou-o de que ele não podia estar ali. No entanto, ele chegou a ver uma nave monstruosamente grande, segundo palavras dele, com um diâmetro de 40 metros e que estava a pelo menos 4 metros do chão do hangar. Embora o nome desse projeto específico nunca tenha sido revelado, aparentemente o exército americano estava interessado numa nave com esse aspecto. Com o historial de Wright-Patterson na engenharia reversa de tecnologia estrangeira, será possível que alguns dos avanços do exército foram conseguidos com base em OVNIs encontrados? Acho que nos esforçamos muito para aprender certas coisas com base nos destroços de OVNIs e na informação dos localizadores de OVNIs. Mas acho que ainda não soubemos copiar essa tecnologia, ou seja, construir algo que possa voar como fazem os OVNIs ou outras naves-mãe. Se em 1493 dessemos a Cristóvão Colombo um orçamento ilimitado e um submarino nuclear e disséssemos: Cris, como recompensa, eis um grande submarino nuclear e um orçamento ilimitado. Preciso de mais 2 iguais. Será que ele conseguiria construí-los? Nem pensar. Verão de 1980. Luzes misteriosas iluminam os céus sobre a base da Força Aérea de Wright-Patterson. Os jornais e inúmeras testemunhas afirmam que nunca tinham visto uma nave assim. Os principais relatos afirmavam que o objeto se movia para cima e para baixo. Estava muito iluminado e pairava no ar durante longos períodos de tempo. Houve pessoas que disseram que pareceu desaparecer sobre a base da Força Aérea de Wright-Patterson. Mas o que para nós foi a maior prova de que se tratava de algo do Camp Wright foi quando 2 polícias o perseguiram. Perseguiram-no durante muito tempo em direção a Dayton, Ohio, e depois perderam-no numa zona que, segundo eles, ia dar à base da Força Aérea de Wright-Patterson. Willam, um sargento do Exército reformado e investigador de OVNIs, desconfiava que o Exército podia estar a testar secretamente na base um novo jato Harrier recentemente desenvolvido. O avião de origem britânica combinava as capacidades verticais de um helicóptero com o impulso de um jato convencional. Após revelar as suas conclusões aos mídia, Willam foi rapidamente contactado pelo Exército. Recebi um telefonema de um major da base da Força Aérea de Wright-Patterson que me fez muitas perguntas. No fim, disse-me: não posso fazer comentários, Sr. Wilhelm. A única coisa que posso dizer é que fez uma boa investigação. Muitas vezes, quando as pessoas veem algo estranho, isso não implica automaticamente que seja uma nave do outro mundo. Na maioria das vezes é apenas o nosso exército a desenvolver a nossa tecnologia, o que é essencial para nós. É por isso que não falam muito sobre o assunto, o que acho de louvar e apoio-os a 100%. O incidente com o Harrier levanta outra hipótese sobre as atividades em Wright-Patterson. Talvez muitas das lendas sobre o Hangar 18 sejam, na verdade, para encobrir programas militares altamente secretos.
Acho importante não nos esquecermos que o Governo, juntamente com a Divisão de Contra-Informação da Força Aérea, adoraria prolongar o mito dos extraterrestres como um encobrimento para esconder os seus próprios programas. Quer dizer que querem que todos acreditem que o que estamos a ver são extraterrestres e que não temos a tecnologia para copiar o que vemos nos céus. Acho que quanto mais puderem confundir ou desinformar as pessoas sobre discos voadores, mais o farão. É do interesse do governo transmitir informação errónea se quiserem manter um segredo. O debate em torno do hangar 18 e da base da Força Aérea de Wright-Patterson poderá nunca ficar completamente resolvido. Diria que mais de 80% das pessoas estão convencidas de que é verdade, de que havia lá destroços de naves e que foram levados para lá cadáveres. Até 1981 ou 82 foi lá levada a cabo pesquisa, mas depois arrumaram tudo e mudaram-se devido a fugas de informação. Foi então que as histórias sobre homenzinhos verdes acabaram. Foi por volta dessa altura. A maioria dos investigadores especula que qualquer investigação feita em Wright-Patterson envolvendo OVNIs pode ter sido transferida para outra base altamente secreta. A Área 51, o misterioso campo de aviação escondido no deserto do Nevada. A Área 51 surgiu devido à sua localização, longe de tudo. Wright-Patterson fica em Dayton, Ohio, no meio de uma grande cidade. Portanto, acho que a Área 51 teria sido o local ideal. Oficialmente, o governo não confirma a existência de quaisquer destroços de OVNIs. Apesar das negações, existem documentos governamentais que indicam que os destroços de Roswell e de outros despenhamentos misteriosos foram enviados para Wright-Patterson para examinação. Existiam programas governamentais que demonstravam o interesse da base aérea em recolher todas as naves espaciais que conseguisse localizar. E existem testemunhos de que o governo queria manter tudo isto em segredo, até de alguns dos seus oficiais mais proeminentes. Mas porquê? Qual é a verdade por trás da lenda do hangar 18? Sem provas concretas, ninguém pode confirmar conclusivamente que temos de facto cadáveres de extraterrestres. Não passa de boatos e especulação. É muito mais romântico pensarmos que existem, mas em 60 anos nunca surgiram provas concretas sobre este mistério. Houve realmente uma nave espacial em Roswell e houve, de facto, outros OVNIs que foram recolhidos por forças aliadas dos Estados Unidos. Porém, o hangar 18 é algo que se vê mais nos filmes e fez parte dos boatos que circularam na comunidade dos OVNIs durante mais de 35 anos. A grande questão é, já que começamos a recolher discos voadores, não vamos deitá-los fora. Ou existem em Wright-Patterson ou noutras instalações quaisquer, algures no oeste americano. Estejam onde estiverem, existem num armazém sob o controle dos Estados Unidos e não foram deitados fora. Tradução e locução. Ideias e letras.